Amém. A gente não pode nunca perder essa empolgação e alegria de louvar ao Senhor. Isso é bom demais. Gostaria de chamar a Eune, minha esposa, a pastora Eune, aqui na frente, para que vocês todos possam vê-la, que só Deus para nos abençoar de tal forma, com o convite do pastor Everton, da pastora Rose, de estarmos aqui. É uma alegria estar com cada um de vocês. E dê uma palavra. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor primeiramente. É um prazer estar aqui com os pastores, porque já fazia muito tempo, né, que a gente não se via. E eu fico feliz quando eu vejo uma criança, eu até gravei, porque é nessa inocência que a gente tem que entrar na presença de Deus, sabe? A inocência de uma criança. E um versículo que me veio à mente foi 1 Tessalonicenses 5:21, que fala assim: examine tudo, retenha o bem e expulse o mal. Nós vivemos num tempo em que esse hino que fala aqui, que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias, não é para a gente cantar assim, tua bondade, não é, Senhor, tua bondade vai me seguir. É a certeza que o Senhor estará conosco em todo o tempo. Ele disse, estarei com vocês até o fim de todas as coisas. Então quando você cantar esse hino de novo, cante, a tua bondade me seguirá, Senhor. Então que isso enche os nossos corações, que esses louvores, que tremendo tempo de menina, sabe, adolescente, eu digo, Deus, que bom poder entrar na tua casa e te louvar. Que os nossos corações estejam sempre regozijantes de receber a palavra do Senhor. Que seja uma boa terra em nome de Jesus. Amém. Nem preciso falar depois disso, ó. Glória a Deus. Confesso que é uma honra estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, especialmente porque vivemos dias muito difíceis, dias em que muitos de nós têm questionado a própria fé, têm questionado a própria identidade, têm questionado a própria vida, se o que realmente estamos fazendo vale a pena ou a gente está perdendo tempo. E às vezes, quando eu penso nessa questão, eu fico fazendo uma pergunta para mim mesmo muitas vezes: como estaria esse lugar se você estivesse com a mesma motivação de quando você aceitou Jesus? Como estaria a sua vida se você estivesse com a mesma paixão, com a mesma emoção de quando você encontrou Jesus, ou Ele te encontrou? Tudo nesse mundo hoje trabalha para que nós percamos a nossa identidade, percamos a nossa autoestima, ou uma boa autoestima, percamos a alegria de estar com as pessoas, a alegria de realizar coisas, a alegria de servir, a alegria de poder fazer a obra do Senhor. Quantas pessoas desmotivadas no mundo todo, quantas pessoas estão tristes, que muitas vezes sorriem porque são simpáticas, mas lá dentro já não tem mais aquele sorriso, não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela empolgação. E quando eu olho para isso, eu digo, oh Deus, vivemos tempos difíceis, como diz lá em Timóteo, tempos pesarosos, tempos complicados, mas são nesses tempos em que os diamantes aparecem, são nesses tempos em que a essência de cada um de nós aparece. O que você se torna diante da pressão é o que você é, e o que nós temos nos tornado diante de todas as pressões da vida. Pensando nisso, Deus me trouxe para meditar com cada um de vocês lá em Mateus capítulo 8, se você puder abrir, abra lá em Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13. É uma palavra para nós meditarmos, pensarmos e revermos a nossa postura de vida. Mateus capítulo 8, do verso 5 em diante, diz assim:
tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Centurião, ele era um romano, invasor de Israel, que estava ali, e ele tinha soldados à sua disposição. Era uma pessoa de autoridade no exército romano. Ele tinha ali cerca de 100 soldados, por isso o centurião. Alguns, às vezes, chegavam a 200 soldados. Mas, de qualquer forma, havia muita gente debaixo da liderança de um centurião. E esse centurião, que não era bem visto pelo povo de Israel, porque era invasor, ele vai até Jesus. E no verso 6 diz assim: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O meu criado jaz em casa, em cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Um centurião falando para Jesus do seu criado, do seu servo. Interessante isso. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus não perguntou: você é dizimista? Você é de qual igreja? Onde você se congrega? Você busca a Deus? Jesus não perguntou nada disso. Jesus somente disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Poucas vezes na Bíblia você vai ver Jesus se admirar. Esse foi um momento em que Jesus se admirou. E aí você vê no verso 10: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Digo-vos que muitos vão se assentar com Abraão, Isaque e Jacó na mesa que está preparada. Virão do Ocidente e do Oriente, vão se sentar lá. Muitos vão se sentar. Quem sabe algum de nós? Quem sabe algum de nós, se a nossa fé for avivada, se o nosso coração for despertado a crer que só uma palavra de Jesus basta, se a gente voltar a crer e a entender que o nosso Deus, com uma palavra, Ele transforma tudo. Esse centurião, ele traz para todos nós uma história de vida que marca a maneira que nós temos que ser. Aonde nós temos ido, temos escutado das pessoas reclamações em relação aos seus chefes. Os chefes estão opressores, os chefes estão insanos, muitos chefes estão fazendo julgos desumanos sobre as pessoas. Temos visto pessoas que têm perdido o sono, têm ido se hospitalizar por causa da opressão que os chefes têm causado. Infelizmente, alguns dos chefes somos nós. Nós temos oprimido, nós temos cobrado demais, nós temos arrancado demais. E nós não cuidamos mais das pessoas, não nos importamos mais com as pessoas. Achamos que isso daí não é mais uma coisa que se pratica hoje em dia, cuidar dos outros. Ah não, isso daí não é mais para mim.
A gente tem se tornado insensível. Essa é a grande verdade. A gente olha tanto lá para fora, vê tanta gente fazendo coisas absurdas, que muitas vezes nós nem percebemos que nós também estamos nos tornando insensíveis. Paramos de orar uns pelos outros, paramos de orar pelas necessidades dos outros, paramos de buscar a Deus pelo bairro, pelo ambiente, pelo hospital, pelas pessoas em lar de idosos e lugares assim. Paramos de orar pelos policiais, paramos de orar pelos políticos. Eu não acredito mais em ninguém, é tudo assim. Eu não acredito mais nisso. Não existe mais milagres. Não existe mais dons. Meus queridos, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Porque se você não crê, quem vai crer? Se você não olha para Deus que você serve, que você lê na palavra e entende que Ele é todo poderoso, quem vai entender isso? E aqui Jesus nos mostra alguém que entendeu isso, e não era judeu, e não andava com Ele, e não era discípulo de Jesus, e não era um apóstolo de Jesus, e não era um pastor de Jesus, era um homem que vivia uma realidade totalmente diferente. Ele era dominador, ele tinha invadido Israel com o Império Romano, estavam ali, adoravam outros deuses, estavam ali sob engano, mas numa arrogância, numa vaidade, porque não perdiam guerra há anos. E Jesus mostra esse homem, um centurião. Não dá o nome desse homem porque não importa, porque às vezes para nós o que não importa mais é o título do que o nome da pessoa. E aqui Jesus dá só o título dele, é um centurião, é como se fosse um general, é como se fosse um major, não importa, era alguém de alta patente. E esse homem não andava com Jesus. Muitos estavam ali andando com Jesus, muitos estavam ali indo aonde Jesus ia, mas a grande verdade é que muitos podem caminhar com Jesus e nunca permitir que Jesus entre no seu coração. A grande verdade é que podemos estar anos e anos andando com Jesus e a gente nunca se converteu. A verdade é que podemos estar anos e anos na presença de Deus, até levantando a mão de vez em quando, até manifestando algum dom de vez em quando, falando em línguas e fazendo outros dons, mas o nosso coração, na verdade, nunca foi totalmente do Senhor. E aí vem o dia mau, vem a angústia, vem o desespero, vem a objeção, vem as dificuldades da vida, e sufocam a nossa vida, e aí nós revelamos quem somos: incrédulos. Não cremos no Deus que nós falamos que serviríamos, não cremos no Deus que a gente diz que segue, que caminha junto. E Jesus, de repente, em toda a história, sem vergonha alguma, ele não tem vergonha dessa situação, ele diz para aquele homem: eu vou na tua casa, porque o homem vai até ele e diz: eu vou curar, eu preciso que você venha na minha casa, não, eu preciso que você cure o meu servo. E aqui tem um ponto muito interessante, ele era o patrão, esse centurião, ele era o patrão, e o seu servo paralítico, em cama, não estava produzindo, não estava dando o resultado necessário. E ao invés desse patrão oprimir aquele servo para que ele voltasse a produzir, ele não faz isso. Ele se compadece do servo, não porque ele não estava produzindo, mas porque ele estava sofrendo. Isso é uma lição para muitos de nós. Quando foi a última vez que nós nos padecemos de alguém que estava sofrendo? Quando foi a última vez que nós estendemos a mão por alguém que estava sofrendo? E um sofrimento que nós não temos capacidade alguma de resolver. Um sofrimento que nós não temos milagre algum ao nosso alcance para resolver. Aquele homem que não andava com Jesus, que era de adorador de outros deuses, ele ouve falar de Jesus, e ele, quando ouve falar de Jesus, ele toma aquela verdade, aquela revelação nas suas mãos, no seu coração, e diz: um homem pode mudar a sorte do meu servo.
Será que não há alguém na nossa vida, alguém que a gente passa todo dia, alguém que a gente olha na rua, alguém que a gente olha no hospital, alguém que é da nossa vizinhança, que a gente poderia ter um pouco de misericórdia como esse homem e dizer: olha, aquela pessoa é perturbada porque não conhece Jesus, aquela pessoa está assim porque não foi tocada por Jesus? Mas depende da misericórdia, depende de prestar atenção. Aquele homem com tantos afazeres, ele parou para ver a necessidade do seu servo. Será que nós paramos de tempo em tempo para olhar a necessidade daqueles que não são da nossa família? Não são alguém que poderíamos dizer: olha, é importante para mim. Mas Jesus usa um exemplo aqui de um homem que poderia ser insensível, que poderia fazer o que muitos gregos e romanos faziam. Se era paralítico, mandava para a rua, ou mandava matar, porque tinha que eliminar os doentes dos enfermos, porque atrapalhavam na guerra. Esse homem não fez isso. Esse homem teve misericórdia do seu servo paralítico. Ele não andava. Quem você conhece que não anda mais? Que parou na visão, que parou no tempo, que se entregou às circunstâncias e anda deprimido, e anda pessimista, e anda murmurando, e anda desestimulado da vida, e aparentemente não quer nem mais viver. E Deus já colocou no nosso caminho muitas vezes, e a gente não mais nem intercede por ela ou por ele. E esse homem, um centurião que não andava com Jesus, pede para Jesus ter misericórdia do seu servo paralítico, não andava. Eu fico pensando, sabe, é uma lição tão profunda para todos nós, porque a gente acaba ficando muito insensível, e quanto mais tempo a gente passa de igreja, parece que ao invés de amarmos mais, de nos aproximarmos mais da realidade do outro, mais insensíveis e distantes nós ficamos. Achamos que por a igreja já dar a cesta básica, por a igreja já dar sopão, ou fazer as coisas, já está sendo feito o suficiente. Mas nós estamos esquecendo de apacentar as pessoas. A gente hoje lida na igreja como a gente lida nos negócios, networking. O que é o networking? Networking é você ter um encontro com uma pessoa com uma intenção muito clara. Você quer ter negócio. Você quer abrir portas, você quer ter alguma vantagem, o outro também quer uma vantagem, e não há nada de errado nisso. Mas às vezes a gente vem para a igreja e a gente olha para cada um e diz: que vantagem eu vou ter se me aproximar de fulano? Que vantagem eu vou ter se me aproximar daquele outro ali? A igreja não é um lugar para networking, a igreja é um lugar para um apacentar o outro e crescerem juntos e prosperarem juntos. Enquanto nós deixarmos o mundo entrar na nossa mentalidade, vamos ser insensíveis e não vamos ajudar o irmão que está caído. Porque julgar é fácil. Ah, pastor, deve estar assim porque está em pecado. Será? Jesus não pergunta para o centurião: olha, o teu servo está assim porque ele é um pecador, ou ele está assim porque você é um mau patrão, ou ele está assim porque ele é um mau funcionário. Jesus não se preocupa com isso. Jesus só se preocupa com uma coisa: a unção, a poder, pode haver cura. E a nossa vida tem que ser assim. Antes de criticarmos o outro, nós temos que olhar para a solução. Antes de criticarmos, antes de rejeitarmos, antes de abandonarmos, a gente tem que olhar com a solução, e a solução é Jesus. Jesus pode transformar, Jesus pode curar, Jesus pode tocar, Jesus pode mudar qualquer um. Mas a misericórdia começa em nós, o amor começa em nós, porque o Deus que nós servimos, Ele é amor. A palavra diz: Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Vamos ter surpresa nos céus. Nos céus, vamos ter surpresa de achar que, não, fulano está todo dia lá na igreja levantando as mãos, mas não ama ninguém. Mas tem muito centurião por aí, que está indo atrás de Jesus para que cure o seu servo.
Tem muito centurião aí que está dando aula de fé. Tem muito centurião aí que está dando um exemplo a ser vivido que muitas igrejas não estão vivendo mais. Há duas formas de nós termos fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O centurião não lia a Bíblia. Então, se ele não lia a Bíblia, a fé que ele tinha não veio pela leitura da Bíblia. Mas existe uma outra forma de ter fé, que diz lá em Hebreus: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o autor da fé. Então, o centurião, quando soube de Jesus, ele apontou, focou e pensou em Jesus e disse: é Ele. É nele que eu posso achar a solução, é nele que eu posso achar a resposta, é nele que eu posso ter a minha vida transformada. Se um centurião que não tinha experiência com a Bíblia, se não tinha experiência com Jesus, ele creu ao ouvir de Jesus, quanto mais nós que ouvimos de Jesus dia a dia. Como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Não adianta nós falarmos: olha, eu tenho muita fé, mas cadê as obras? Cadê o fruto da sua fé? Onde estão suas atitudes? Ai, pastor, a igreja podia ter tanta gente mais. Quanta gente mais você precisa amar para que essa pessoa sinta o amor através de você, e pela fé ela seja tocada pelo poder do Espírito Santo e seja restaurada? Precisam surgir em nossas vidas para que nós possamos aumentar o número. Igreja é algo que nós temos que entender que depende da nossa vida com Deus. Quanto mais eu oro, menos eu me dobro diante dos problemas. Quanto mais eu busco a Deus, menos eu me dobro diante das circunstâncias. Quanto mais eu tenho fé em Jesus, menos eu me preocupo com amanhã. Quanto mais eu busco a Deus, menos eu vou me importar com os problemas que os outros estão criando para si mesmo. Mas eu vou buscar solução para que Deus tire o paralítico da cama. Nossos vizinhos podem estar paralíticos, encamados. Pessoas nas escolas, no nosso trabalho, podem estar acamados, paralíticos. Mas vem a questão do nosso coração. Será que eu estou percebendo essas pessoas? Será que eu estou percebendo que existe uma dor ali, que existe um vazio ali, que existe algo que tem que acontecer no sobrenatural para que o Espírito Santo toque aquela pessoa e ela seja transformada? Há histórias maravilhosas nessa igreja. Ontem, conversando com o pastor Everton, com a pastora Rose, contando as experiências do pastor Vitor e sua esposa, você fica maravilhado com a simplicidade de pregar o evangelho, de fazer as coisas. Por que que muitas vezes nós paramos com isso? Porque muitas vezes nós achamos que não estamos prontos. Porque muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes. Será porque precisa de um diploma, precisa de um título? Ou precisa de uma atitude de fé como o centurião que diz para Jesus: não precisa ir na minha casa, apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Às vezes nós achamos que Deus vai agir somente de uma forma, mas nosso Deus, Ele não está limitado a nenhuma forma que possamos pensar. Nós não podemos limitar o nosso Deus a qualquer pensamento nosso de limites, de tendências, até de testemunhos. Não, porque eu nunca ouvi tal testemunho, então por que eu vou acreditar nisso? Ou que Jesus só vai fazer milagres através de nós. Meus queridos, Deus, Ele nos ama tanto, que Ele só nos usa porque Ele nos ama, mas não é porque precisa de nós. Ele só nos usa porque o seu amor por nós é tão grande, que Ele quer que experimentamos o seu poder através de nós. Mas se nós não tivermos um coração
se nós não tivermos esse ânimo, essa paixão, essa coisa que nos incendeia, o Espírito Santo que transborda em nós não vamos ter visão para usufruir disto. O mundo está maluco. Algumas semanas atrás, uma pessoa veio conversar comigo e com a Eune, dizendo que estava em casa com seus 3 filhos, e estava tudo tranquilo, e de repente, alta madrugada, a polícia bate na porta da casa dela. E aí bateu na porta da casa dela, ela se assustou, o que está acontecendo? Aí o policial disse: estou trazendo de volta para sua casa seu filho de 12 anos. E ela: como assim? Ele estava deitado. O menino se levantou, alta madrugada, e começou a andar sozinho pelas ruas de São Paulo, e andando perdido, totalmente transtornado, com 12 anos de idade. E a polícia passando, viu aquilo e achou muito estranho, e foi e pegou aquela criança e perguntou para a criança: o que está vendo? E a criança, meio que como um zumbi, não soube responder. E o policial perguntou: mas onde você mora? Aí disse onde morava, e chegou em casa, e a polícia perguntou para a mãe: o que está vendo? E a mãe disse: eu não sei o que está vendo. Pergunta para o filho fica calado. Aí o policial diz: olha, cuide melhor do seu filho, não sei o que. A mãe constrangida. Aí a mãe depois vai conversar com o filho e diz: meu filho, o que houve? Aí a mãe entende que ele começou a jogar um jogo, e esse jogo tinha provas que tinham que ser feitas, e uma das provas era sair de madrugada e sair andando, e ele foi fazer isso. Meus queridos, tem coisas na nossa vida que nós achamos que estamos controlando, mas não controlamos nada. Se não for Deus, a gente não tem controle de nada. Essa mãe ficou transtornada, porque achava que seu filho de 12 anos estava ali dormindo como todos, mas foi cumprir um desafio de um jogo. E quantos de nós, na nossa vida hoje, estamos cumprindo desafios de jogos, de tendências, de insinuações de pessoas mundanas que jogam em cima de nós, e nós achamos que temos que fazer para provar que temos coragem, que temos valor, e a gente começa a fazer essas coisas. Pastor, isso está me fazendo lembrar que eu não era nem de beber e comecei a beber porque todo mundo começou a me chamar de assim, que é bobagem, não sei o quê, e eu comecei e você não era assim, e agora você é. Você está no jogo de alguém. Ai, pastor, antes eu acordava cedo, ia para a igreja, ajoelhava e ficava orando e buscando a Deus, até que alguém disse que isso é coisa do passado, é coisa de velho, não faz mais isso, e eu parei, eu congelei. Você está no jogo de alguém. Pastor, antes eu ia nos hospitais visitar as pessoas e orava, e pessoas eram curadas, outras não, mas eu sentia a presença e a alegria de Deus, até que alguém chegou para mim e disse: olha, não perca tempo, porque isso não acontece mais. Você entrou no jogo de alguém. Às vezes nós olhamos para as crianças e dizemos: olha, as crianças, os adolescentes são bobos, porque eles seguem esses jogos, esses desafios dos outros. Mas quantos de nós esfriamos a nossa vida espiritual, entrando no jogo dos comentários dos outros? O que nós paramos na nossa vida? O que nós deixamos de crescer na nossa vida? O que nós deixamos de fazer na nossa vida, porque nós entramos no jogo do outro? Essa igreja está fazendo aniversário. Alguns podem estar alegres, outros não, mas a grande verdade é: quem mais celebra esse aniversário é o nosso Senhor Jesus, porque Ele resgatou a cada um de nós. Aonde a salvação, a festa nos céus, e os céus já celebraram muito a salvação do Senhor nesse lugar. Pode aplaudir ao Senhor, pode louvar ao Senhor. A festa nos céus. A festa nos céus. E quantos de nós paramos de provocar essas festas porque alguém falou que era bobagem, que alguém disse que isso era loucura, que alguém disse que isso é fanatismo,
porque alguém disse que isso não mais convém. Meus queridos, nós temos que voltar a ser loucos em Deus. Nós temos que voltar a profetizar, levantar nossas mãos e olhar para a vizinhança e dizer: todos aceitarão Jesus, todos serão curados, os hospitais serão esvaziados, não haverá mais enfermos nesse lugar. Aonde eu estiver, os dons vão ser manifestos. Aonde eu estiver, eu só preciso de uma palavra de Jesus, uma palavra, e Jesus vai transformar, e Jesus vai curar, porque Ele pode. Meus queridos, temos que voltar a essa alegria, a esse ânimo. Temos que voltar a ter essa paixão por almas. Temos que voltar a querer isso. Porque se nós desanimarmos, Deus vai continuar batendo a porta do nosso coração. É bíblico. Eis que estou à porta e bato. Ele está à porta e bate. E Ele vai continuar fazendo isso. Mas o nosso Deus não perde tempo. Ele vai continuar levantando os centuriões que estão por aí, para que eles busquem ao Senhor para salvar a vida dos seus servos paralíticos. Se não for nós, Deus levanta quem faz. Deus não para a sua obra por medo de ninguém. Deus não para os seus propósitos por ineficiência de ninguém. O que Deus procura é um coração que esteja disposto a servir. Será que nós servimos hoje como nós servíamos no início? Essa é a pergunta. Ai, pastor, sabe como é que é? Você vai ganhando idade, você vai ganhando conforto, você vai ganhando um certo comodismo. Ai, é tão difícil fazer essas coisas. Meus queridos, por que você está morrendo sendo jovem? Por que você, jovem, está tão velho? E quantos idosos estão tão novos, e os novos não escutam mais os idosos? O mínimo que tinha que acontecer é você transferir esse teu conhecimento, essa tua capacidade, essa tua habilidade para alguém. Ensina alguém a fazer o que você fazia antes. Se você não quer fazer mais da mesma forma, ensina alguém a fazer aquilo que você fazia porque era muito novo. Mas não pare. Não pare, não pare, porque Deus te chama. O aniversário dessa igreja só faz diferença quando nós voltamos a amar as pessoas que estão lá fora. O aniversário dessa igreja só faz diferença quando nós colocamos para fora a vocação do Senhor, o chamado de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser um pastor, eu não estou dizendo que você vai ser um líder religioso. Você pode ser tudo isso no cargo que você está hoje. Você pode ser tudo isso na posição que você está hoje, posição de influência. Como você tem influenciado as pessoas? Como você tem sido presente na vida das pessoas? Talvez a glória de Deus em algum momento vai inundar o seu local de trabalho, a escola que você está, a universidade que você está, e vai acontecer aquilo que aconteceu lá em Asbury, no Kentucky, que de repente os alunos, adolescentes estavam orando, e de repente eles viram que estavam orando, e os adultos foram embora, e os adolescentes continuaram, até que foram quase 2 meses de oração. Não parou mais aquela oração. Está espalhado hoje no mundo todo vários casos parecidos, de jovens que foram despertados a orar e não pararam mais. De repente isso vai acontecer quando você começar a orar de novo, quando você voltar a fazer umas loucuras para Deus, quando você voltar a profetizar em determinados lugares. Ai, pastor, eu não entendo essas coisas de levantar a mão e profetizar. Meus queridos, quando cheguei nos Estados Unidos, a vida lá é muito boa, é muito prática, mas é muito difícil, porque você tem que trabalhar, estudar e servir a Deus, e eu tinha que fazer tudo isso.
Eu era casado com a Eune, casamos-nos lá, e ali nós começamos a trabalhar e a servir na igreja. Vimos Deus fazendo grandes milagres naquele local, mas a gente sabia que nós precisávamos de um milagre para que as coisas melhorassem em todos os sentidos. Porque sempre eu pensei assim, eu quero servir a Deus, mas eu quero que Ele abra portas para que o recurso venha de tal forma que a igreja seja abençoada com esses recursos que vêm. E aí, a Eune um dia chegou para mim e disse: olha, Fernando, eu tenho orado muito por você, eu vejo o seu esforço. Eu olhava muito pelo esforço da Eune, e havia uma região lá de Miami que ela levantava as mãos e dizia: oh Deus, se era a tua vontade que o meu marido trabalhe nesse lugar. Porque ela tinha passado uma vez naquele lugar e ela viu que as pessoas trabalhavam de terno, no escritório, eram prédios muito bonitos, de tecnologia. E ela olhava para aquele lugar, estendia a mão e dizia: Senhor, eu não sei como tu podes fazer isso, mas eu oro para que tu abras as portas para o meu marido ali. E um dia, uma amiga que eu já não via há muitos anos, quase 10 anos que eu não a via, morando na Califórnia, ou morando do outro lado, ela me liga e diz assim: Fernando, olha, está abrindo vagas aí numa empresa de tecnologia, tenta lá. E ela só falou isso. Eu disse: cara, que coisa doida, do nada a Érica me liga e diz para ligar lá naquela empresa de tecnologia que eu nunca ouvi falar, e que coisa doida. Às vezes a gente não entende que Deus está movendo pessoas que nós nem imaginamos, que não estão perto da gente, que estão do outro lado do mundo. Às vezes a gente não entende o mover de Deus. E aí eu falei para Eune: olha, a Érica me ligou, que surpresa, agradável, mas assim muito doido, para eu ligar para a tal de empresa ali. E eu liguei para a empresa. Imagina que faltavam umas 5:50, eu ligo lá para essa empresa, e a empresa diz assim: é verdade, nós estamos contratando, então eu preciso que você, naquela época, nesse tema, me deu o tema do que eu teria que falar, faça uma apresentação no PowerPoint, eu não sabia usar PowerPoint, grave isso no disquete, era disquete ainda, e vem amanhã às 6 da manhã para você fazer a entrevista. E aí lá vai eu e a Eune atrás de uma loja de informática para pegar aqueles CDs que deixavam por 30 dias você testar a internet, porque não era todo lugar que tinha internet, você tinha que pegar o CD, e aí você instalava, fazia aquele barulhinho esquisito, e aí você entrava na internet, não existia Google, existia o Yahoo, e você entrava lá, colocava as coisas, não tinha toda a informação, você tinha que ir na biblioteca para pegar mais dados. E aí nós corremos para eu estudar, para preparar uma apresentação técnica de 5 minutos. Não entendia nada, não sabia nem o que era PowerPoint, mas eu fiz a minha parte. Preparei a apresentação, salvei no disquete. Aí eu e a Eune, nós fomos orar e dizer: Senhor, nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo, mas se tu estás à frente disso, porque já começou tudo de uma forma estranha, a Érica me ligar, Senhor, que faça-se a tua vontade, mas eu vou fazer a minha parte, mesmo não sabendo aonde vai dar isso. Será que às vezes a gente não tem que agir dessa forma, nessa loucura, nos arriscar mais? O que nós faríamos se nós nos arriscássemos mais? Aí, era já alta madrugada, umas 2 da manhã, a gente foi dormir, orou e aquela coisa toda, e na madrugada Deus me trouxe um sonho. Eu sonhava que eu entrava no lugar, e era um lugar muito grande, e tinha umas 2.000 pessoas sentadas ali, e um monte de gente sentado numa plateia lá em cima. E aí de repente uma pessoa chegava, se levantava e dizia assim: ok, vamos começar, quem quer começar? E aí uma voz dizia para mim: você, Fernando, diga, você vai começar. Aí eu despertei daquele sonho e disse: Eune, olha o que eu sonhei. E a Eune disse: isso é uma estratégia de batalha. Isso é uma estratégia de batalha. É uma estratégia de guerra. Vamos orar a respeito para que o Senhor possa trazer a revelação disso daí. Beleza. Na minha sã consciência eu nunca imaginei que algo daquele tipo poderia acontecer. De manhã cedo vou lá fazer a entrevista. Quando eu chego no local, a recepcionista diz assim: bem-vindo, pode ir para o auditório. Eu: auditório? Entrevista em auditório? Quando eu chego, o auditório lotado de gente, um monte de gente.
os executivos da empresa lá na frente. E quando eu entro, eu levo aquele susto. Eu digo, meu Deus do céu, eu nunca vi isso, entrevista em auditório, para todo mundo ver. Meu Deus do céu, e eu entro e com meu disquete tremendo, né? Porque você começa a ficar nervoso, porque você começa a se achar uma pulga, porque você começa a achar inferior, você começa a achar todas as desculpas para não estar mais ali. E eu me sento, aí começam a ouvir, né, o que o povo está falando. Ah, eu sou ex-IBM, ah, eu sou ex-Microsoft. Eu digo, oh meu Deus, eu sou ex-nada. Deus meu, eu estou no sal. Eu estou numa situação trágica. E eu lembrando do sonho, eu lembrando, e aí eu olhava para aquele lugar, e eu lembrando do sonho, eu lembrando da nossa oração. Mas a nossa vida interior começa a entrar em batalha, começa a entrar em choque. Você não se acha capaz, você não se acha competente, você não se acha tanta coisa. E aí um homem se levanta lá de cima do auditório e diz assim: olha, bem-vindo a todos, vamos começar as entrevistas, quem quer começar? Parecia que Deus tinha me dado a cola. Naquele momento eu senti o cutucão de Deus de verdade. E eu levantei a mão, eu quero. De repente eu só escuto algumas pessoas rindo e zombando, trouxa, bobo. Porque quem que começa? Ninguém começa. Geralmente você espera para ver como é que é, e depois de ver como é que é, você vai e faz. Mas eu tinha aquilo lá, eu tinha aquilo, e eu fui. E eu fiz a apresentação. Foi aquela coisa toda. De repente começa a vir os outros candidatos. De repente eu começo a notar que o mesmo tema de palestra era o mesmo tema para todos os candidatos. E o que aconteceu? Como era um tema técnico, não tem o que inventar. Você tem que falar a mesma coisa. E como eu fui o primeiro, eu me transformei na referência, assim como o Fernando já falou, assim como já foi dito. Ou seja, eu fui a referência de toda a palestra. Não importava mais a quantidade, o título, não importava mais quem estava ali. Eu me tornei a referência. Meus queridos, Deus quer hoje levantar referências nesse lugar. Não tenha medo das portas que Deus pode abrir para a sua vida. Não tenha medo do que Deus pode fazer por você, te transformando em referência, para que você cresça, para que você receba resposta de orações, e outros sejam abençoados. E aí, terminaram as entrevistas, o vice-presidente global da empresa me chama e diz: olha, eu gostaria de te dizer parabéns, você passou em primeiro lugar. Tinha passado em primeiro lugar naquela entrevista. Pode aplaudir ao Senhor. Só que não é tão simples, né? Vida de cristão é simples? Não é. O diretor me chamou para conversar, após tudo. Aí ele chegou com o meu currículo, era só uma folha, meia folha, tão magro, não pesava nada. É um currículo tão magrinho que você olhava assim, dá vontade de chorar do currículo. Aí o diretor olha para o meu currículo e ele diz assim: olha que interessante, o que eu vou fazer com um padre? O único curso que eu tinha era de teologia. O milagre tinha que ser grande demais, né? Não podia, não podia ser qualquer milagre, né? O milagre tinha que ser grande demais. Ele olhou assim: interessante, você só é formado em teologia, não tem experiência em tecnologia alguma. O que eu vou fazer com um padre na minha equipe? Aí ele joga o meu currículo em cima da mesa. Sabe aqueles momentos em que você sabe que não há como encher linguiça, não há como enrolar, não há o que fazer. Se Deus não estiver com você, você não vai atravessar uma situação como essa. E aí Deus me trouxe na cabeça só uma frase: o que vocês vão fazer é o que a GE, a General Electric, fez quando contratou um químico para ser presidente da empresa. Quando ele ouviu isso, ele disse: olha, impressionante você se lembrar disso, mas é verdade. Eu admiro muito Jack Welch, eu admiro muito o que ele fez pela GE. Baseado no que você falou, eu não vou te dar mais o cargo, eu vou te promover já agora
como team leader da equipe que você vai liderar. E eu não entrei mais na posição que eu deveria entrar. Eu já entrei como team leader da equipe de comercial de vendas da Oracle dos Estados Unidos. E foi ali que eu entrei para trabalhar em tecnologia. Sabe que tem coisas que para nós são impossíveis. Tem coisas que para nós são impossíveis. Quanto mais pedir o impossível para os outros. Meu servo paralítico não anda. A gente não está pedindo nem mais para nós, porque a gente nem sabe mais pedir. Meus queridos, a gente tem que voltar a ser transparente com Deus. Nós somos filhos desse Deus Altíssimo, e é tempo de nós voltarmos a clamar a Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que até as palavras da minha oração Tu ponha na minha boca, porque eu nem sei mais orar. Quanto mais orar pelos outros, Senhor, eu preciso da Tua intervenção. Meus queridos, vivemos dias em que Deus quer avivar a nossa igreja, Deus quer avivar o nosso bairro, Deus quer avivar as nossas vidas, mas Ele procura pessoas que queiram ser avivados, pessoas que queiram se arriscar, pessoas que estejam dispostos a celebrar anos e anos de aniversário com o poder de Deus transformando as circunstâncias, mas que não parem de crer, que não parem de ter fé, que não parem de ser criativos diante de Deus. Hoje eu já estou mais de 20 anos na tecnologia. Hoje eu já trabalho em tecnologia há anos. Deus já fez coisas grandiosas, maravilhosas. Tudo porque eu aceitei o risco. Aceite o risco de ser usado por Deus. Quer seja na igreja, quer seja na porta que Deus vai abrir para a sua vida. Aceite o risco. Aceite o risco de ser transformado, para que a igreja do Senhor seja abençoada, para que a igreja do Senhor seja impactada, para que a igreja do Senhor veja o poder de Deus em todas as áreas. E essa resposta está do seu lado. Será que você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer: você é a resposta do Senhor? Você é a resposta do Senhor, não duvide disso. Você é a resposta do Senhor, não duvide disso. Será que nesse momento você pode ficar de pé? Há uma prática, eu sei que tem gente que não gosta disso, eu também não gosto, mas tem coisas que a gente não gosta que a gente faz porque são símbolos de fé, são atos proféticos de fé. E existe um ato profético que eu sempre me relutava a fazer, mas quando eu fazia, Deus sempre transformava as coisas que iriam acontecer. Era vir à frente para orar e dizer: Senhor, eu preciso disso. Se você quer vir aqui orar conosco, eu não vou orar por nada específico, porque Deus sabe o que você precisa. Mas se você quer nessa manhã se juntar a todos nós e vir orar aqui na frente conosco, para que nós possamos orar, para que Deus faça algo específico, sobrenatural na tua vida, eu te convido, vem aqui na frente e vamos orar todos juntos. Pode vir aqui na frente. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque o chamado que eu estou fazendo não é um chamado específico, é um chamado particular, pessoal. Só você e Deus sabem do que vocês precisam. Pode vir aqui na frente. Podem se espalhar, podem chegar mais aqui para nós podermos orar todos juntos. Podem vir. E levante as mãos ao Senhor. Você que está atrás, pode levantar as mãos também. Mesmo como você está, levante as suas mãos, curve a sua cabeça e diga: Senhor, eu creio nisso, ó Pai. Ó Pai, eu quero crer como aquele centurião creu. Eu quero crer, Senhor, como aquele homem creu, ó Pai. Eu quero te surpreender. Eu quero que tu se admire de mim. Eu quero, ó Pai, que tu olhes para a minha vida e veja fé na minha vida, ó Deus. Há uma canção que nós cantávamos, que era Salmos 42, assim como a corça suspira pelas águas,
Oh, enche-me, Senhor. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Sabe que você pode falar isso? Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito, Senhor. Oh, enche-me, Espírito. Oh, Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu intercede com gemidos inexprimíveis. Oh, enche-me, Espírito. Oh, Pai, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, mas eu preciso de um milagre, eu preciso da Tua intervenção, eu preciso do Teu toque. Senhor, eu não sei o que orar nesse momento, mas Tu sabes, ó Pai, uma palavra na minha vida, e a minha vida pode mudar. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Momento, Senhor, há corações aqui que oram por gravidez, Senhor. Libera o ventre para que haja gravidez. Há pessoas aqui, Senhor, que oram por cura física, problemas no coração, Senhor, problemas na saúde, problemas no sangue, problemas no colesterol, ó Pai, com colesterol, problemas no pulmão, Senhor, problemas, ó Pai, nas juntas, problemas, ó Pai, nas articulações. E nesse momento, ó Pai, eu oro para que Tu possas tocar, Senhor, a cada um, ó Pai, que está clamando por cura física. Pessoas, ó Pai, que estão clamando, ó Pai, pela cura da alma, porque as suas emoções estão bagunçadas, as suas emoções estão deprimidas, as suas emoções estão confusas. Oh Deus, eu oro, ó Pai, para que Tu restaure as emoções, ó Pai, Tu traga confiança, Tu melhores a autoestima, Tu melhores, ó Pai, a confiança, ó Pai, individual, a confiança em Ti, Senhor. Oh Pai, tem ministérios aqui, Senhor, que foram entulhados, dons que foram entulhados, ó Pai, porque ouviram uma palavra negativa e essa palavra negativa entulhou o dom, ou porque manifestaram um dom de uma forma imatura e o diabo usou essa imaturidade para travar a manifestação do dom. Oh Deus, destrava esse dom nesse momento em nome de Jesus. Tira a tampa, Senhor, tira o entulho, ó Pai, e o dom seja liberado, e o dom volte a florescer. Volte a orar em línguas, você que já não ora mais, pode orar, você tem um dom, pode orar em línguas, pode orar, porque o Senhor te deu o dom.
Chorabá, catarambá, chotonamara, raçoias. Andarabá, darasotorabaraias. Orabá, da cachotorabaraias. O Senhor está desentulhando poços nessa manhã. O Senhor está obstruindo caminhos. O Senhor está abrindo portas. Orabá, naramacachoias. Chotorabaias. O Senhor é contigo, o Senhor não desistiu de você. Ele te conhece, conhece o teu dom. Ele sabe do que você pode fazer. Não desista, não desista. Você foi chamada e tem muito para fazer. O Senhor é contigo. O Senhor te diz: tu és forte, tu não és fraca, tu não está velha, tu és forte, diz o Senhor. Chorabarabarachaias. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, é tu que fazes, ó Pai. Eu gostaria de pedir os pastores de colocar as mãos na cabeça das pessoas, por gentileza. Pastores, me ajudem aqui. Coloque as mãos e somente diga: está liberado, está liberado, está liberado em nome de Jesus. Está liberado em nome de Jesus. Xarabaraias. Está liberado. Está liberado em nome de Jesus. Está liberado em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Está liberado em nome do Senhor Jesus. Está liberado em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia. Oh Deus. Assim como Porabaias. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva deste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém, aleluia. Quando o diabo te dizer, você não sabe o que pedir. Quando o diabo te disser, você não sabe o que falar, fale como o centurião, uma palavra só basta. E essa palavra é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Diga o nome de Jesus, e isso basta. Diga o nome de Jesus, e isso basta. Senhor, nesse momento, ó Pai, eu oro, ó Pai, por cada pessoa que está aqui, por cada testemunho que vai surgir desse lugar, por cada, ó Pai, maravilha, milagre, prodígio que aconteceu, ó Pai, nesse lugar, nesse momento. Que isso multiplique, que isso expanda, que outros sejam alcançados e curados e tocados. E todo espírito de confusão, e todo espírito demoníaco que se oculta, que saia desse lugar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, em
Todo espírito de medo que saia desse lugar. Todo espírito de sexualidade indevida que saia desse lugar. Oh Pai, que haja santidade, que haja santidade, que haja o Teu poder, Senhor. Faz chover, Senhor, faz chover, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.